Bom, meu nome é Leila e hoje eu vou conversar com Leandro Benato, assessor técnico da AGRA, Associação de Agricultores Alternativos, e também articulador na Rede Mutum, que é a Articulação Alagoana de Agroecologia, que foi uma das apoiadoras da nossa última revista do Comida com História. Bom, o Leandro veio até aqui falar com a gente sobre orgânicos na Alagoas e, claro, sobre a Rede Mutum. Leandro, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Leila. E vamos lá, vamos começar situando, né, quem está nos assistindo sobre a situação atual de produção de orgânicos no estado de Alagoas. Então, como falei, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui conversando, né? A revista Comida com História, foi um grande prazer a gente estar coparticipando, né? Como apoiador da revista, com experiências muito bacanas aqui do estado. E, bem, para situar o estado de Alagoas diante dos orgânicos, a gente tem que colocar o seguinte panorama. O que se entende por orgânicos hoje, né? Temos um entendimento legal. Então, a gente parte do pressuposto de que, quando a gente está falando de produção orgânica, a gente está falando de produção orgânica legalizada, cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Alagoas, a gente tem hoje 19 organismos de controle social cadastrados, que são grupos de agricultores cadastrados com o direito de comercialização em feiras livres e em programas governamentais, o que dá em torno de 123 agricultores, né? Essa é uma das categorias possíveis da certificação de produtores orgânicos, né, do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. As outras duas categorias possíveis de certificação, uma delas, a mais tradicional, a mais antiga, é quando o agricultor é certificado, né, certificado por uma auditoria, uma empresa, né, contratada para vir e na propriedade e avaliar tecnicamente se aquela propriedade está conforme a lei e as regras de produção orgânica. Então, no estado de Alagoas, a gente tem 3 experiências certificadas por auditoria, né? E além dessa certificação por auditoria, a gente também tem o terceiro mecanismo de controle social, que é assim que a lei nomina, né? Que é o Sistema Participativo de Garantia da Qualidade Orgânica, né? O chamado SPG. E isso, atualmente, em Alagoas, a gente não dispõe desse mecanismo oficialmente registrado no Ministério da Agricultura, né? O que a gente tem é um projeto de consolidação de um Sistema Participativo de Garantia da Qualidade Orgânica chamado SPG Bem Viver, né, o nosso nome de batismo ao nosso sistema de certificação participativa, que está em construção, né? SPG Bem Viver. Então, essa seria o cenário um pouco assim do que a gente tem, né, de produção orgânica certificada. Isso não significa dizer, Leila, que a gente não tem um universo, né, muito maior do que isso, de agricultores e agriculturas, né, de base ecológica sendo trabalhadas e desenvolvidas no estado de Alagoas, né, porém não com esse status, né, de produção orgânica como a lei assim nomina, né? Então aí a gente tem diversas experiências de produção agroecológica e de outras linhas de produção, né? Sistemas agroflorestais e várias outras linhas de produção muito voltadas aos pequenos agricultores, né? Uma grande parte deles assentados da reforma agrária, né? E todas essas experiências de produção orgânica que a gente tem e de agroecologia, de experiências de agroecologia, elas se articulam em torno dessa nossa rede, chamada Rede Mutum, que é a Articulação Alagoana de Agroecologia, né? Pois é, eu vou Mas aí a entrar gente não tem dados mais concretos desse quantitativo, né, fora esse quantitativo legal do Ministério da Agricultura. Como é que a rede atua, a Rede Mutum? Então, a Rede Mutum, ela nasce então com esse desejo de provocar,
né, as experiências já existentes, né, em agroecologia e produção orgânica e buscar uma articulação dessas experiências todas, né? E então ela nasce em 2016 a partir de uma caravana agroecológica e cultural que a gente percorreu o estado de Alagoas, evidenciando, né, essas experiências de produção orgânica e debatendo com agricultores, técnicos e consumidores as potencialidades e as necessidades de avanço do setor. E a gente, então, se articula enquanto rede no ano de 2016 e, a partir daí, a gente tem atuado, né, uma entidade que não tem um CNPJ, não é formal nesse sentido, mas ela agrega um universo de instituições governamentais e não governamentais no entorno da temática, né? Essas demandas elas estão também articuladas com essa parte legal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por exemplo, né? Ela tem uma outra instância de articulação que a Rede Mutum atua, que é a Comissão de Produção Orgânica do Estado de Alagoas. Por exemplo, a Rede Mutum tem cadeira nessa comissão, né? Então, esse diálogo que passa, né, a nível de relações legais, né? Puxa o debate também com a sociedade civil e os espaços de comercialização, né? Então a gente tem diálogo com hoje, né? Em função da pandemia também, né? A gente teve um boom, né? De experiências de deliveries ecológicos, deliveries comercialização de produtos orgânicos, né? Então a rede também tem um diálogo com essas unidades de comercialização, né, os deliveries, grupos de consumidores. A gente tem aqui um grupo de consumidores chamado Saúde da Roça, com quem a gente também dialoga. Então, assim, a rede ela tem essa função de dialogar com esses diferentes setores, né? Leandro, eu achei muito interessante uma conversa que a gente teve antes falando sobre a certificação, né? Que vocês participam do tipo de certificação que os próprios produtores se validam, né? Se autocertificam. Qual é a vantagem desse tipo de certificação e o que ela leva em conta que as outras não levam? Muito legal essa pergunta. Obrigado por fazer para nós poder conversar. Na primeira pergunta que você falou, eu mencionei, né, que a nível legal a gente tem 3 categorias de certificação: a pura auditoria, a chamada OCS e a terceira, que é esse, Sistema Participativo de Garantia. E aí a gente está na construção desse sistema, né, a partir de um projeto chamado Tecendo Autonomia Alimentar para a Vida, um projeto que foi pensado dentro da Rede Mutum, e ele está sendo realizado em Alagoas pela AGRA, a instituição que eu faço parte, Associação de Agricultores Alternativos, e ele tem a seguinte diferença dos outros modelos de certificação. A gente cria grupos, né, de produtores por proximidade, né, fazem parte de um mesmo assentamento, de uma mesma comunidade, de uma mesma região, que já desenvolvem ou têm desejo de desenvolver agricultura ecológica. E esses grupos, né, eles vão criando processos de geração de credibilidade entre eles e para com os seus consumidores, né? Então, a gente tem níveis de geração dessa credibilidade. O primeiro nível é entender que o agricultor que está se dispondo a fazer parte do sistema participativo de certificação, ele declara que ele entende as regras, as normas, conhece todo o sistema de produção orgânico, ele cria um plano de manejo orgânico da sua unidade de produção e apresenta para o seu grupo. O segundo nível é quando o grupo, né, visita a propriedade desse agricultor com base nos documentos que ele apresenta e com base no que é visto em campo, né, eles vão dizer se aquilo que ele está fazendo está de acordo com o que a gente espera de uma agricultura ecológica, do que a legislação menciona que é, né? E para isso a gente tem documentos, a gente tem critérios, a gente tem capacitações para, né, eles se sentirem à vontade para fazer esse tipo de ação, como um roteiro de visita. A gente tem um roteiro de visita de verificação, né? E aí, esse é o segundo nível. Então, quando o grupo vai e diz que aquele agricultor é orgânico e se corresponsabiliza socialmente por aquilo. Significa dizer que, se aquele grupo visita um agricultor
e, porventura, ele identifica uma não conformidade naquela unidade de produção, ele é corresponsável pelaquela não conformidade, a ponto de aquele agricultor, membro do grupo, também não ter direito ao cadastro nacional. O grupo inteiro é penalizado. Então, ali, quando a gente tem uma amarração, nesse sentido, né, o olhar fica mais atento. Eu vou olhar para esse meu colega de um modo que eu tenha realmente comprovação de que ele está fazendo um bom trabalho, porque o meu trabalho está comprometido, se caso ele esteja fazendo alguma idoneidade. E temos aí o terceiro nível de garantir a qualidade orgânica e de credibilidade.